Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, gente linda. Ei, olá, vamos chegando. Como todos sabem, eu sou a professora Joana Lúcia e hoje estou aqui para um evento bem especial. Agradeço a presença de vocês, do Borto, Larissa, Julian, Alex, nosso querido professor Alex, que daqui a pouquinho vai dar uma live pra gente. Então, pessoal, esse evento, né, está sendo realizado hoje porque faz parte de um grande projeto, né? Antes da pandemia começar, eu, professora Joana Lúcia, iniciei este ano um projeto chamado Black Power. Esse projeto, ele nasceu no segundo semestre do ano passado, com o primeiro Fórum do Empoderamento Negro, onde eu juntei algumas pessoas na UAB para falar sobre racismo e antirracismo na esfera educacional, no direito e na esfera administrativa, né? Juntando os 6 cursos ali da Faceli. E aí, pessoal, a partir de então, muitas pessoas me perguntavam: você tem um grupo? Qual é o seu grupo? E aí eu pensei, eu não tenho um grupo, mas eu vou criar. E aí, em dezembro de 2019, eu protocolei e foi aprovado o projeto Black Power, que tem como objetivo principal dialogar sobre racismo e promover ações antirracistas, para que as pessoas de Linhares possam se empoderar, para que os negros possam se empoderar, para que a educação de Linhares possa começar a dialogar sobre esses assuntos, para a gente derrubar essa falsa democracia racial que as pessoas dizem ter no nosso país, mas que nós negros sabemos que não há. Ainda negros as pessoas que mais morrem, né, vítimas de violência. A cada 23 minutos um negro está morrendo. Você vai ao hospital, é difícil você encontrar um médico negro, um juiz negro, mas não é difícil você encontrar pessoas, né, negras. Isso mostra que existe discriminação. Não que o negro seja ruim e por isso é preso, muito pelo contrário. O preconceito começa dentro da escola. Ele acaba evadindo, vai para as ruas e nas ruas ele aprende coisa que não presta. Sem contar que o mercado de trabalho, né, muitas das vezes, quando tem que demitir, quem é que vai ser mandado embora? É o negro. Quando ele não coloca um currículo, e muitas das vezes eles dizem que o negro não tem o perfil que a empresa quer. Então, precisamos acabar com isso. Precisamos lutar por igualdade de direitos. E por essa razão, o Black Power nasceu. Dentre as várias ações, está um curso de capoeira para as crianças que começou esse ano, mas devido à pandemia está suspenso. E também começou de forma presencial o curso de cidadania e consciência negra. Teve um encontro presencial e os demais encontros foram online devido à pandemia também. E aí estava agendado para esse ano um workshop para mostrar empreendedores negros e os produtos para negros, mas também, né, devido ao Covid, suspendeu-se. E então, para continuar dialogando sobre a temática, envolver mais pessoas nessa iniciativa, incentivada por alguns cursistas, resolvi fazer essa live. A primeira live está acontecendo hoje via Instagram, mas no mês de junho ocorrerá outra e no mês de julho também. No mês de junho teremos a presença do professor mestre Max do IFES, que vai falar sobre os grupos, né, de empoderamento negro realizado pelo IFES e UFES. E também no mês de julho teremos a presença do defensor público da União, o chefe da defensoria, o Dr. Fred da Silveira, que vai falar sobre o negro na política, né? Esse ano é eleitoral e por que não falar sobre isso?
né? Então temos bastante coisas pela frente. Vocês que estão aí me assistindo, vai mandando, clica na cartinha, no aviãozinho, para notificar amigos de vocês e que logo, logo vamos iniciar. Eu sei que aqui o tempo é curto, né? Apenas 1 hora, mas é suficiente para passar a nossa mensagem, tá certo? Eu quero apresentar, né, o tema de hoje da nossa live. O tema é os transtornos psicoemocionais causados pelo racismo no decorrer da vida estudantil. E para falar sobre este tema, convidamos o professor Alex Roberto Machado, que é psicólogo, graduado em psicologia, mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, atua na docência do ensino superior com a disciplina de psicologia e também atua em pesquisa e extensão na área de psicologia, comportamento criativo musical, comportamento verbal e transtornos psicológicos. Deixa eu chamar ele aqui. Alex. Daqui a pouquinho ele estará aqui conosco. Vamos aguardar. Olá. Ei, professor Alex, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu espero que esteja todo mundo me escutando bem. Extremamente importante. E assim, e é uma coisa que eu adoro, que é falar de psicologia, aí ser convidado com esta ênfase é especialmente importante. Então, é isso. Estamos aqui para conversar. Eu separei uns tópicos ali, já que é legal que essa nova modalidade aí, por causa do coronavírus, está ensinando a gente a fazer um monte de coisa, né? Ficar nesses modos virtuais. Então, a gente vai transformar uma palestra em um bate-papo e o legal que com a participação das pessoas, né? Enfim, então, posso começar aqui? Pode sim. Aí, Algumas pessoas estão falando que está travando, e aí eu peço desculpas, né? É por isso que o nosso segundo encontro vai ser pelo Google Meet, porque eu acredito que não vai travar tanto. Mas hoje peço um pouquinho de paciência da galera, né? Para poder a gente estar seguindo com o nosso encontro. Pelo que eu percebi inicialmente, assim, logo quando eu entrei, ele deu uma travada, mas agora parece que ele já estabilizou. Tem a Yara até comentou ali que está normal. De dizer agora, Yara Leite disse que está normal, parou de travar. Eu acho que foi só na hora de juntar os dois, né? Então, repetindo, transtornos psicoemocionais em decorrência do racismo, né? Primeiro, então, eu quero novamente agradecer, para quem não ouviu porque travou, agradecer. Estou muito feliz de poder participar disso, de um projeto tão bonito e tão plural, né? Quem viu a parte inicial da live percebeu que serão vários temas, com vários recortes. Então, assim, as pessoas que têm um pezinho lá mais aqui para psicologia e têm essa curiosidade vão estar bem representadas hoje, assim espero. O pessoal que gosta de empreendedorismo e pensa, mas como é que o negro pode se destacar numa sociedade tão complicada? Tem para isso, tem da justiça, enfim, então são vários. Bem, vamos então para a minha parte aqui. Eu peguei alguns artigos, eu tentei pegar artigos super recentes para ver o que o pessoal está publicando nessa área. E, infelizmente, aquilo que a gente desconfia, de fato ocorre, que é uma correlação entre uma série de plurais sofrimentos na infância, educação básica, relacionados com o racismo, e isto produzindo uma série de mal-estar nessas pessoas. Mas antes da gente falar dos transtornos propriamente e da escola, eu peguei algumas informações aqui, introdutórias, que são importantes, porque, como a Joana, inclusive, colocou bem, tem muita gente que ainda duvida quando você fala de racismo. Não é bem assim,
Não, é aquela coisa, não, tem a meritocracia. Se o cara quiser, ele faz. Se ele se esforçar o bastante, ele vai fazer. E a gente sabe que não é isso. Mas, às vezes, a gente precisa de fatos, que, como diz o ditado velho na ciência, contra fatos não há argumentos, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns fatos, tá? Tem um relatório da Unicef de 2018, super recente, né, que diz que a criança e o adolescente negro no Brasil são os que mais sofrem com privações de direitos, com 58,3%, enquanto os brancos com a taxa de 38%. Então, olha que interessante, a luta é importante. Nós temos várias crianças com privações de direitos no Brasil, brancas, negras, enfim. O problema é que, assim, em função disso, em função de questões financeiras, econômicas e tal, tem muita criança sofrendo. O problema é que quando você pega esse bolo de crianças sofrendo, 58,3%, 60% dessas crianças são negras. Então você vê que, mesmo quando a gente envolve questões econômicas, a questão do racismo também está presente. Outro dado importante, em relação ao acesso à educação. Estima-se que 545 mil negros sejam analfabetos ainda no Brasil, sendo que o número para branco seria de 207 mil, ou seja, muito mais do que o dobro, né? Isto são dados do IBGE, também de 2018. E aponta, quando esse negro consegue estudar e consegue ir para o mercado de trabalho, ainda esse relatório do IBGE de 2018 mostra que o negro recebe aproximadamente R$ 1.200 a menos que os brancos. Então, isso que Joana colocou de situações assim, estamos na pandemia, vamos ter que reduzir gastos, vamos ter que demitir pessoas. Parece que fica muito mais fácil na hora de colocar lá no filtro quem são as pessoas que não demonstram a imagem ali da empresa, como Joana colocou. Ou mesmo, como ele pode, mesmo com trabalhos similares, como é possível você colocar ali o negro recebendo um pouquinho menos. Isso tudo representa para a gente uma informação que eu achei muito interessante, uma metáfora de autores que se chamam Bento e Carone. Esse é um pouquinho mais antigo, de 2007, mas o desenho dele eu achei muito interessante. Ele diz que o racismo pode ser comparado a um iceberg, onde na ponta se encontra tudo aquilo que pode ser analisado, enquanto o que está submerso são as questões implícitas. Então, olha só como é que são as coisas. Todo mundo aqui já ouviu falar e já teve como experiência, ao se lembrar de várias novelas aí ao longo da vida, em que as negras estavam lá como empregadas domésticas, muito mais do que como patroas. Isso aí é a pontinha do iceberg. Todo mundo consegue ver. Mesmo nessa pontinha do iceberg, muitas pessoas olham e falam, não, mas não é bem assim, gente. Não tem a fulana da tal novela? Você vê, é tanto exceção que as pessoas conseguem lembrar até o nome. Eu que não consigo, porque minha memória é horrível. Mas, assim, é possível que... então, a última novela que parou aí, do que estava o negócio das mães, que tinham várias mães lá, tinha a Regina Casé e tal. Então, você podia pensar, tinha aquela atriz, que eu não vou lembrar o nome, não era Isabel Filardes, a Thaís Araújo. A Thaís Araújo? Não, ou Isabel... Tinha uma advogada, que era super... Thaís Araújo, tá vendo? Então eu consegui lembrar. Aí você fala, olha, nossa, que isso, essa novela aí do Amor de Mãe, tá vendo? A memóriazinha começa a funcionar no tranco. Thaís Araújo estava lá, ela era uma das protagonistas da novela, claro, você lembra da Thaís Araújo. Agora pensa naquelas trocentas Helenas lá, das novelas antigas, quantas daquelas foram negras, que eram né, a atriz principal. Então, quer dizer, então mesmo com essa situação, que é a pontinha do iceberg, que é visível, você pode tentar puxar na memória e isso fica claro, ainda assim tem pessoas que dizem, não, mas isso aí você tá pegando pesado, não é bem assim e tal. Aí, e o que me assusta especialmente é essa parte grandona que fica submersa no iceberg, que é o quanto que essas relações vão sendo, tem um termo muito interessante na psicologia social, que se chama de naturalização. Ou seja, as pessoas vão entendendo como naturais. É assim mesmo.
Ah, é assim mesmo, tudo bem, é assim. Não, eu acho que você está querendo forçar a barra. É sempre assim, eu vi sempre assim. Quer dizer, é achar que é natural algo que infelizmente tem sido construído por décadas, e numa cultura especialmente que deveria ser ainda mais plural, que é a nossa brasileira. Né? Um dos pontos que são apresentados num desses artigos que eu estava lendo, ele tenta remontar um pouco da história, desde do início dos portugueses no Brasil, da tentativa do uso cooperativo com os índios. Um momento em que os índios se tornam menos cooperativos, pois eles eram supostamente preguiçosos. Talvez eles não tinham o desespero para acumular a riqueza que os europeus tinham. Né? E aí você começa a substituir para o negro africano que vem, que para ele, se minimamente, se ele não for morto, para quem o escraviza, parece que o cara já está em vantagem. Imagina, eu estou te deixando ficar vivo, estou te dando comida. Olha que maravilha. E tem uma força de trabalho, né, potente, não sei o quê. Então, se a gente remonta toda a nossa história brasileira, infelizmente fica naturalizada essa ideia mais negativa. Então, alguns dos pontos, por exemplo, de alguns dos artigos que eu peguei, que eles entrevistam crianças nas escolas, né? E, infelizmente, há muitos dados que as crianças dizem assim, eu queria ter o olhinho verde que nem a Cinderela, olhinho claro que nem a Cinderela, eu não queria ser assim, eu não queria ser negra, eu queria que meus pais fossem brancos, com uma negação muito clara dessa história de sofrimento. Mas, ok, então vamos tentar entender que história de sofrimento é essa, puxando mais perto aqui para a psicologia. Bem, para o pessoal aqui que for da pedagogia, certamente já ouviu falar, se ainda não teve a disciplina de psicologia, já ouviu falar do Piaget. Né? Uma das coisas que são muito importantes do Piaget é que ele vem de uma tradição da biologia, então ele era biólogo e ele se interessa por esse desenvolvimento do que ele chamou de epistemologia genética, ou seja, como que se constrói o conhecimento, como que as pessoas aprendem. E aí aprendem tanto a aprender a conteúdo, a somar, aprender uma língua, quanto a aprender questões morais, aprender valores, como ele vai aprender como um todo. Beleza. E aí ele vai e começa a investigar várias crianças, inclusive as próprias, e aí ele faz aquela organização no tempo, né, dos períodos de desenvolvimento. Beleza? Então você tem lá o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Beleza. O que acontece? Ao longo desse desenvolvimento, uma coisa que é extremamente importante para o próprio Piaget são as experiências que são vividas pela criança. Entende? Vocês já devem ter ouvido falar que assim, as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que só pela instrução. E é pura verdade, gente. Não é só as crianças. A gente também é assim. Pensa quantas coisas que vocês já ouviram. Você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que fazer uma atividade física, você não pode ficar muito tempo tomando banho na água quente, senão gasta muita energia. Aí o clima fica um pouquinho mais fresco, como está aqui. Quando você está lá, você tem que assistir. Não, eu devia acabar esse banho, mas aqui está tão bom. Aí eu devia acordar um pouquinho mais cedo para fazer alguma coisinha, pular uma corda, sei lá, mas essa cama está tão boa. Então, quer dizer, não dá para a gente pensar que só porque eu escuto uma instrução, automaticamente eu já vou segui-la. No caso das crianças é ainda pior, porque muitas delas ainda estão em espaços de desenvolvimento em que elas não dão conta de compreender todo o significado das palavras que elas estão ouvindo. Então, mesmo que os educadores tentem ajustar as palavrinhas ali para as crianças, ainda assim, muito elas conseguem reagir pelo contexto. Tipo a gente quando está tentando entender uma outra língua lá. Você não entende muito bem uma outra língua, e aí o cara faz gesto ali, e você meio que vai tentando pescar o significado global do que está acontecendo. Então, de forma similar, várias coisas, várias experiências vão sendo vividas nessa parte do iceberg racista que está embaixo da água, e que não é dito propriamente, mas que é sentido e experienciado, ou seja, a criança tem aquelas experiências e aquelas experiências são internalizadas.
Então, volto a dizer, a questão da internalização das experiências é central para o Piaget. Quer dizer, você age no mundo, os seus recursos para poder entender o que está acontecendo ao redor. Você vai tentar ver o que eu tenho de recurso. Se eu não tenho, eu tento criar um novo esquema mental para poder dar conta daquilo. Mas o ponto de partida sempre é a experiência. É o que eu estou vivendo aqui. Para tudo, para a construção de todo conhecimento. Para a construção de conhecimentos a respeito da própria identidade e dos próprios valores, isso é essencial. Porque eu não preciso, nem preciso de que alguém vire e diga assim, olha, você é negro, portanto você é mais burro. Ele não precisa de escutar isso. Basta que ele escute, como eu vi em alguns artigos aqui, muito mais elogios para outras crianças. Então, tem um artigo que os pesquisadores, eles eram até estudantes, então colhem na Joana aí para fazer pesquisa de observação disso também, que eles iam na escola e ficavam observando. Então, quer dizer, o que será de relações racistas que acontecem aqui por baixo dos panos? Sem que as pessoas percebam. E aí eles identificaram tanto de coordenadoras ou da pessoa da cantina, não lembro exatamente a função. Oi? Professores, De diretor, professores, isso. coordenador. E aí, eu não falei professor, porque o exemplo que eles tinham falado era que tinha sido no corredor, tipo, as crianças chegando, olha a princesinha. Ah, tem um outro exemplo ótimo, de uma criança negra, uma criança branca, chorando, e a criança branca recebeu colo, e a negra não. Isso é um dos exemplos que é colocado nos artigos. Depois, se vocês quiserem, eu passo tem que ter muita coisa. Mas esses 4 que eu peguei, que eu acho que são bem interessantes. E aí, quer dizer, então, veja bem, lá nós estamos falando de crianças acho que com 2 a 3 anos de idade. Então, obviamente, essas crianças não têm nenhuma compreensão de vocabulário para poder entender o que é um preconceito, um racismo. Beleza? Mas, se eu tenho crianças de 2 a 3 anos em que uma está recebendo colo e outra não, minimamente aquela experiência já dá a ela um pouquinho menos de afeto. Obviamente, à medida em que ela for somando e tentando compreender quais os significados disso, então por que eles pegaram e por que não me pegaram? Né? Há várias formas de violência e de sofrimento que podem atingir as crianças. Não só a questão racial, mas a outra é mais gordo, o outro é feinho, o outro é narigudo, o outro é não sei o quê. A questão é que quando você trata a questão do racismo, você aglomera vários desses elementos que a criança pode identificar. Será que é o jeito do meu cabelo? Será que é o meu nariz, que é muito largo? Será que é minha boca? Será que o outro está falando que eu tenho um bochechão gordo, que nem um macaco? Fora essas questões de apelidos pejorativos. De apelidos pejorativos e tal. Então, assim, lógico, esta rede de significados mais complexas vai sendo construído ao longo do desenvolvimento da criança. Mas eu estou falando que mesmo a criancinha pequenininha, em que vai receber menos afeto, ainda que ela não entenda o significado daquele afeto a menos, o que ela já sentiu é menos afeto. Então, isso já, por si só, já fragiliza a criança. Eu peguei também um relatório antigo da Organização Mundial da Saúde, que eu gosto muito quando eu dou aula de psicopatologia, porque a Organização Mundial de Saúde, de tempos em tempos, ela faz relatórios com temas específicos. Obviamente, este ano, no próximo, eles vão lançar um só sobre Covid-19, certamente. Mas em 2001 eles fizeram de transtornos mentais, como um todo. Então tem 2 elementos aqui que eles citam, que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que eu acho muito interessantes. Primeiro, lá nesse relatório, a Organização Mundial de Saúde já estabelece, Joana já me ouviu falar isso em outras palestras lá da Faceli, e talvez vocês também, alunos, que o ser humano é um ser biopsicossocial. Isso. Então, é completamente fora de moda, vou dizer assim, fora de moda cientificamente falando, o povo ficar discutindo, será que isso é genético? Ou será que isso foi aprendido? É genético e é aprendido e ainda sofre influências culturais. Então, é sempre essa mistura de coisas, tá? E aí, o que acontece? Nesses casos, uma criança que
desculpa, aí nesse relatório, quando ele vai falar assim, de onde vêm os transtornos mentais, afinal, como que se dá essa soma de fatores? Ele aponta uma coisa que é essencial e que é verificado em várias áreas da psicologia, que é a importância do afeto, sobretudo na primeira infância. Então, se você for ter uma leitura de Freud, lá tem muito a questão da importância da função materna, não necessariamente feminina, ele usa o termo materno, que está lá em 1900, mas a função materna, basicamente, pode ser traduzida aqui como essa entrega de afeto, de segurança. E a função paterna teria a ver com o estabelecimento de limites. Isto, até hoje, é super atual. Algumas pessoas que trabalham com o que a gente chama de psicologia positiva e que dão instruções sobre criação de filhos, isso é meio que assim, a dupla dinâmica para dar certo, uma criação saudável, que é afeto e limites. É só isso. E é difícil pra caramba. Quem tem filho sabe. Porque às vezes dá vontade de fazer mais de uma coisa do que outra e vice-versa, né? Mas então, aquela criancinha de 2, 3 anos que foi privada de afeto, ela já está sofrendo. Entendeu? Ela já sofreu. Ela pode não super significar, ela pode não compreender tudo que está acontecendo, mas esta privação de afeto já é ruim para o desenvolvimento psicológico dessa criança. Isso é uma coisa. Uma outra coisa tá, Alex, mas e quanto às questões culturais? Né? Aonde que vai entrar, para a gente trazer mais ainda da questão do racismo, tem uma parte que esse relatório da Organização Mundial de Saúde coloca sobre a relação entre pobreza e transtorno mental. Eu não sei se vocês viram, teve uma notícia recente a respeito do coronavírus em São Paulo. São Paulo, o que acontece? O estado de São Paulo, inclusive a cidade de São Paulo, mas enfim, o estado ele é tão grande que, não, acho que eu estou referindo agora à cidade mesmo. A grande São Paulo, ela é dividida em pequenos distritos, então você tem subprefeitos, né? E aí há um estudo que foi feito a respeito de incidência de coronavírus e de mortalidade. E vejam que surpresa. Aqueles distritos paulistas que tinham um poder aquisitivo mais alto, eles tinham a maior incidência de coronavírus, mas uma menor letalidade. Entendeu? Então, naqueles distritos mais pobres, mesmo menos pessoas adoecendo, quando adoeciam, elas morriam mais. Obviamente, por ter um acesso bem mais limitado à saúde, de qualidade. E aí, aqui nesse relatório da Organização Mundial de Saúde, eles fazem um círculo em que ele coloca a pobreza, os transtornos mentais e o impacto econômico. Então, é assim. O sujeito já é pobre, estando pobre, ele tem menos acesso à alimentação saudável, etc. e tal. E ele é acometido por algum transtorno mental, seja ele qual for. Quando ele está aqui acometido por esse transtorno mental, ele vai ter impactos econômicos, ele vai ter que gastar dinheiro com remédio, com psiquiatra, com psicólogo, etc. e tal. Este impacto financeiro vai o torná-lo menos rico, digamos assim, que fecha de novo o ciclo da pobreza. Trocando em miúdos, quanto mais pobres são as pessoas, maior a incidência de transtorno mental, e maior a dificuldade para poder se tratar. No caso, então, de transtornos mentais que tenham a ver com racismo, e que as pessoas negras, obviamente, são as pessoas, no geral, menos ricas, mais acometidas por impactos econômicos, é claro que esta brincadeirinha, ou esses apelidinhos, que para algumas pessoas pode parecer banal, todo mundo tinha apelido na minha época. Eu lembro não sei se vocês já viram, tem um humorista que chama o Danilo Gentili, ele é bem famoso. E às vezes eu já vi ele reclamando disso, o povo está muito politicamente correto hoje em dia, não sei o quê. Aí ele fala, quando eu era criança, meu apelido era Palmito, porque ele era branco, magro, né? Tá, o problema é que quando alguém chama alguém de Palmito, por exemplo, você não está dizendo que ele é mais burro por ser Palmito. Quando você vira e diz assim, você é um macaco, eu não só estou dizendo que você é negro, que eu estou dizendo que enquanto bicho,
você é menos inteligente do que o palmito lá, entendeu? Então, assim, da mesma forma que era violento, aquele preconceito, vocês lembram lá da loura burra? O Gabriel Pensador, depois ele até tentou dar uma atualizada, falou assim, eu acho que, na música mesmo ele falava, não é só a loira que é burra e tal, mas assim, acaba sendo uma forma violenta de você se referir a uma outra pessoa, né? Então, não se fala só de cor ou de característica física. Está associado ali, e embaixo do mar, né, o iceberg está aqui submerso, uma questão de, olha, por ter essas características, então você é mais burro, você é menos inteligente, você é menos capaz. E esse é um ponto que é central e que, volto a dizer, da importância de um projeto como o seu. Quando a gente fala de empoderamento, é a gente chacoalhar as pessoas e dizer assim, olha, calma, esquece esse monte de coisas que ao longo da sua vida você foi escutando e que acabou naturalizando, porque todo mundo fazia assim, então pareceu natural. Não é natural. Infelizmente foi uma programação assim de décadas e que a gente precisa de quebrar isso. E na hora que a gente vai quebrar isso, é especialmente importante porque às vezes essa quebra se faz em forma de grito. Como assim em forma de grito? Em forma de como é que eu vou dizer? Ai, Enquanto você as pessoas lembra. podem... Não, pode falar, pode falar. É bom que eu bebo água. Então, eu faço algumas pesquisas nesses assuntos, né? E vai muito de encontro ao o que você diz, a doutora em educação, que se chama Eliane Cavalheiro. Ela fez o doutorado dela sobre racismo na escola. E um dos livros dela é sobre racismo na educação infantil. E eu fiquei muito triste de constatar o que os meus olhos, como educadora, já tinha percebido, né? No livro, ela descreve que ela passou por vários CNIs, várias escolas de educação infantil, tanto de meio período como período integral. E conversando com as professoras, ou até mesmo observando, o diálogo das professoras não condiz com a conduta. Em conversa, em entrevista, as professoras dizem que não tem preconceito, que acha lindo a cor, o cabelo, que acha bonito. Mas, no decorrer, né, dos dias que ela ficou observando várias salas, várias professoras, ela pôde perceber certas atitudes. E aí vai de encontro ao que você disse agora no início da live, que a criança, ela lê muito mais a linguagem não verbal das ações do que a linguagem verbal. Então, ela no decorrer da aula, ela via essa atenção e carinho para as crianças brancas e para as crianças negras, não. Algumas professoras fingiam não ouvir o preconceito que estava ocorrendo com a criança negra, né? E quando intervia, ela não dava nenhuma punição, nem conversava com a criança branca. Ela apenas ignorava. Isso tudo, a Eliane Cavalheiro diz que vai ensinando a criança negra o seu lugar. O seu lugar no sentido de quê? No sentido de sofrer a ofensa e se calar. Então, ela vai introjetando aquele sentimento de tristeza por não ter sido defendida pelo professor, porque a criança vê no professor um herói, um adulto sábio a quem ela precisa aprender, e ela aprende. E aí, no decorrer dessas observações, a Eliane ficou no recreio com as crianças, né? E ao chegar perto de uma criança branca e questionar sobre a coleguinha, e aquela menina ali? Qual? Aquela ali, a pesquisadora aponta para uma menina negra. Ah, aquela descabelada? Porque o cabelo estava solto, né? Porque a professora todo o tempo mandava prender o cabelo, amarrar o cabelo, né? Porque tentar enfiar no negro um fenótipo de branco, né? Esticar a raiz, prender o cabelo, entre outros comportamentos, né? E a criança negra, quando questionada pela pesquisadora, né, se ela era feliz naquele ambiente, ela dizia que era legal,
mas ela não gostava de algumas coisas. Mas quais coisas? Do jeito que os meus coleguinhas me tratam. Mas como que os coleguinhas te tratam? Eles me colocam apelido, me chamam de macaca, me chamam de descabelada. E você fica triste com isso? Aí a criança não falou nada. Aí, como você gostaria de ser? Eu gostaria de ser como as meninas da sala. Como elas são? Elas são brancas, né? Então, aí mostra para a criança que essas falas do livro da Eliane mostra como que a criança tem a sua imagem perante os colegas destruída. Ela tem uma autoestima baixa. Ela se sente inferior ao colega. Então, dali a pouco, ela para de dizer, de sinalizar que está sofrendo preconceito, ou ela finge que não ouve, ou muitas das vezes ela tenta se defender da maneira dela, e às vezes ainda ganha nome de bagunceira por conta disso, de malcriada por conta disso. E aí a Eliane vem trazer um triste dado. Essa criança chega em casa, conta para a família, e a família, muitas das vezes, também é negra e também tem uma autoestima baixa. Ao invés da família incentivar a criança a se defender, ir na escola, né, procurar dialogar, a criança percebe que em casa ela também não tem apoio. Então, ela vai aprendendo como é que funciona a sociedade. E aí ela vai introjetando esse sentimento. E com isso, você tem um triste dado. O número de crianças que frequentam o ensino fundamental 1, de 1º ao 5º ano, é muito maior do que do 6º ao 9º. Crianças que chegam ao 9º ano são muito menores do que o número de crianças que estavam matriculadas no 6º. Por quê? Porque elas evadem. As crianças negras, quando agem ou reagem para se defender mediante um apelido, mediante uma situação constrangedora, é feita ocorrência, é chamado a família é convidada a retirar a criança, ou até mesmo a criança não vai, mente para os pais, fala que foi e não foi. E aí eu tenho observado, de uns 10 anos para cá, a falsa transferência. O que é a falsa transferência? Crianças, na sua maioria negras, que são levadas, assim como as brancas, mas com elas tem um número maior de ocorrência, tem um número maior de registros, ou a família retira, leva a matrícula para lugar nenhum, ou simplesmente a criança para de frequentar, ou até mesmo a escola dá a transferência compulsória. E essa criança, ela vai para onde, Alex? Ela vai para a rua, ela vai ficar em casa, e aonde ela não vai aprender, né, a se socializar. A gente sabe que os nossos filósofos da educação, Piaget, Vygotsky, entre outros, diz que eu aprendo a ser humano com outro ser humano. Eu aprendo a ter bons hábitos e bons modos com o outro. Então, isolar não é o melhor remédio, né? A gente precisa dialogar e perceber que, muitas das vezes, o preconceito está na nossa sala e, às vezes, está nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Então, isso que você está trazendo é muito importante. Porque as pessoas ainda teimam dizer que é mimimi, mas não é mimimi. Né? Os dados estatísticos estão aí comprovando. A escola é pública e é para todos. Mas por que ainda temos tão poucos negros nas universidades? As cotas raciais, elas vieram para tentar dar um pouco de equidade. Por quê? Porque é injusto uma pessoa que estudou a vida toda na escola particular, com bons materiais didáticos, sem greve, com bons professores, né?
estar ocupando uma cadeira de universidade pública, e um negro da favela, que às vezes não tem internet, que não tem material didático, que não teve cursinho preparatório, que enfrentou várias greves e fazer a mesma prova. Então, foi necessário criar essas cotas, e ainda assim, com elas, ainda é difícil ver negros fazendo medicina, fazendo a direito, pedagogia, administração, entre outros cursos. Né? Tanto Então, isso que aí mostra. lembra, nesse ano, uma das coisas que foi super diferente é que tinha no Big Brother a Thelma, que era uma única negra numa turma de medicina. E, assim, e esse era um das coisas, assim, pensando lá talvez os interesses econômicos e tal, que tornou ela uma participante interessante. Ela, olha essa daqui deu certo. Ó. Então, assim, é extremamente importante e representativo para várias meninas dizer, olha, se ela conseguiu, eu também posso. E, obviamente, que para quem não acha que não existe racismo, tá lá. Tem até uma menina que foi no Big Brother lá. Então, quer dizer, mas vamos ficar com a parte positiva, que ela seja inspiração para outras pessoas. Pode continuar? Por Eu favor! tô com o olho aqui no relógio. Falando de Ótimo! transtorno, então. Primeiro, por que a gente colocou o nome de transtorno psicoemocional e não doença? Isso é uma coisa muito importante na psicologia. Porque quando a gente pensa para a área de transtorno mental, muito mais do que doença mental, a gente quer mesmo quebrar um pouco a visão do resto da medicina. A medicina, enquanto vai avaliar o seu corpo, você consegue ter uma visão mais objetiva do que é um órgão sadio e um órgão doente. Beleza? No caso da nosso funcionamento psicológico, não tem como. Porque o que a gente tem é o que a pessoa sente, o que ela conta e o que ela demonstra. Mas nenhuma dessas coisas são diretamente localizadas. Alex, mas e exame cerebral de neuroimagem? Tá, você vai ver como que o cérebro funciona quando o cara está tendo uma alucinação, por exemplo. Mas não algumas áreas são mais ativadas do que outras pessoas que não têm alucinação. Mas isso por si só não explica como é que chegou lá. É diferente você pegar um osso quebrado, que você fala, olha, tá vendo? Bateu aqui e isso trincou, sabe? Não dá. E uma outra questão que é importante, então, primeiro, é melhor a gente falar de transtorno, e melhor ainda, como foi colocado aqui, psicoemocional, que a gente amplia ainda mais, ao invés de doença mental. Doença, por quê? A ideia da doença, ainda no modelo médico, é o quê? Você tem um indivíduo que está aqui na linha da vida dele, belezinha, ele foi acometido por algum agente, ou um vírus, corona, e agora a vida dele mudou. Então ele estava numa linha, teve contato com o vírus, aí essa linha que estava aqui, ela vai ser alterada. Então tem uma causa inicial. Quando se trata da vida humana, psicologicamente falando, na esmagadora maioria dos transtornos não há causa única. Não há diferente, não é um vírus, não é uma gripe ou um corona que você está saudável hoje de manhã, pega à tarde e agora de noite você já está infectado. Não é assim. E é por isso que é especialmente importante a gente estar falando aqui do desenvolvimento psicológico das crianças desde lá do jardinzinho, da educação infantil. Porque não é uma única fala. Lógico que aquela fala mais dolorosa, que todos nós já ouvimos alguma vez, você vai lembrar porque ela doeu mais. Mas, se fosse só aquela, provavelmente os impactos não seriam tão grandes quanto são. É pior, é a soma, né, que vai sendo desenrolado. E isso é especialmente importante, porque aí os transtornos, que é o recheio do que a gente vai colocar aqui agora, eles são muito plurais. Se a gente pegar, por exemplo, eu deixei aqui já salvos, alguns códigos que tem no CID. O CID é a Classificação Internacional das Doenças. É aquilo quando você vai no médico lá, ele coloca um código para você poder pedir, como é que chama, para não fazer prova? Atestado. Aí ele tem que colocar a hipótese lá, né? Aí bota virose, que é o mais clássico, é o A03, se alguém tiver curiosidade aí. Virose genérica, não especificada.
No caso aqui, os transtornos, primeiro eu fiz questão de pegar alguns transtornos. Tem uma parte do CID que ele chama assim, transtornos emocionais com início especificamente na infância. A princípio, a pessoa, além de ter uma autoimagem diminuída, negativa, etc., ainda assim podem ser desenvolvidos transtornos mais visíveis, assim. Talvez os mais óbvios seriam depressão ou ansiedade, que estão super na moda aí, né? Um dos artigos que eu encontrei também investigava transtornos de estresse pós-traumático, tá? O transtorno de estresse pós-traumático também é extremamente importante. A única diferença é que no caso do estresse pós-traumático, eu preciso de ter um evento traumático. Exemplo de transtorno de estresse pós-traumático é relativamente comum, por exemplo, naquelas pessoas que iam para a guerra e vinham traumatizadas da guerra. Então ele escutava qualquer barulhinho, achava que fosse bomba. Então ele tem um evento, não precisa ser um único dia, mas ele passou um período ali e aquilo como é que eu vou dizer, o adoeceu ao ponto dele ter uma série de sintomas que vão ser parecidos com sintomas de ansiedade, a dificuldade para dormir, enfim, desmotivação, depressão e tal, que tem a ver com esse episódio um pouco mais longo. Então a gente pode ter transtorno de estresse pós-traumático, mas o que eu acho que são mais comuns tem a ver, eles são difíceis de serem identificados aqui na classificação das doenças, que é o que Joana colocou, por exemplo, quando a pessoa se sente menor, então a autoestima baixa, ela entende, como a Joana colocou, o lugar dela nessa sociedade, isto vai se refletir em todas as relações que essa pessoa vai fazer. Desde quando alguém escreveu que abordagem policial, sim, desde quando ela estiver andando na rua e passar um carro de polícia, como ele vai se sentir? Ele pode ter um aumento de ansiedade repetindo pela proximidade, com medo de ser revistado ali, dar um baculejo no cara. Então, quer dizer, eu vou dizer que esse cara tem fobia de carro de polícia? Entende? Eu acho que o mais importante aqui, ao invés da gente simplesmente identificar, volto a dizer, sim, a gente pode ter transtornos bem específicos. Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, que tem vários tipos, desde pânico, a fobia específica, ansiedade generalizada, depressão, episódio depressivo leve, moderado, grave. Então você pode ter transtornos clássicos, vamos dizer assim, né, bem organizados em termos de sintoma, mas o que a mim, enquanto psicólogo, mais preocupa é esse estado contínuo de mal-estar. É a autoestima destruída, porque isso vai impactar o sujeito nas relações dele como um todo. Então, por exemplo, se ele for tentar fazer um curso superior, ele vai pensar duas vezes, será que eu vou entrar em medicina? Não, eu acho que E mesmo, vamos supor, mesmo que ele tenha tido um histórico legal de... nem estou falando daquele que foi totalmente desprivilegiado. Vamos supor que esse cara tenha tido um histórico legal. E vamos supor que lá na hora dele fazer a opção por curso e universidade, ele não vai... Ele pode ter menos confiança, vamos dizer assim. Sabe aquela arrogância que algumas pessoas têm? Vai ser muito mais difícil por uma pessoa que tem um histórico de punições a respeito em função de um racismo naturalizado ao longo da vida, vai ser muito mais difícil que esse cara tenha um nível de confiança de chegar lá e falar, não, vou botar aqui, eu vou medicina na USP, eles que me segurem. Nossa, tomara que esse cara seja um negro. Mas fala sério, quando você pensa numa frase dessa, não é o estereótipo de pessoa que você vai imaginar que vai dizer isso. Com base nas experiências que Joana colocou, que vocês aqui, alunos da pedagogia, que já começaram a estagiar, já viram, já passaram pela experiência pessoal. Então, assim, volto a dizer, mais me preocupa a autoimagem das pessoas do que o transtorno propriamente dito. Porque aí o que acontece? Vamos supor que a pessoa vai procurar um psicólogo. Fala, Alex, eu estou vindo aqui porque eu estou com ansiedade. Estou tendo palpitação, sabe, assim, nossa, não estou conseguindo dormir. Aí a pessoa vem, ela consegue localizar isso. Eu estou com transtorno de ansiedade, Alex, vem cá. Beleza, aí o cara vem e começa a fazer terapia. A gente começa a investigar história de vida. Aí essa pessoa, aí a gente começa a se dar conta que esse histórico de vida
como a Joana lembrou bem, eu não tenho um amparo familiar, eu tenho um dessabor de ser quem eu sou, porque me parece que isso é mais feio, menos legal, menos interessante. Então eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha cor, eu não gosto de mim. Eu tento lá, na hora de dar ideias, sugestões, eu sempre tento não aparecer demais, porque vai que eles notam que eu estou aqui e me notar, pode ser que eu seja demitido. Então deixa eu fazer o mínimo aqui. E aí o que acontece? E aí vamos supor que essa pessoa comece a passar pelo risco de ser demitido. Agora as empresas estão aí com problemas sérios por causa também do coronavírus e tal. E aí essa pessoa está morrendo de medo de ser mandada embora. Aí, quer dizer, eu como psicólogo vou olhar, vou dizer assim, nossa, realmente você tem um transtorno de ansiedade? Não é. Você entende? O transtorno de ansiedade, para aproveitar a metáfora que eu usei antes, ele é a pontinha do iceberg. Me interessa saber esse indivíduo como um todo, como que esse sujeito está interagindo, ele, o mundo, e ele, as pessoas. Porque é isso que a gente tem que tratar. Os sintomas, é o que eu disse antes, não é doença mental. Não é um vírus que picou e uma pessoa que era normal agora é doente de ansiedade. Não. Seja ansiedade, seja depressão, seja esquizofrenia. O sujeito com esquizofrenia vai alucinar, qual que vai ser o conteúdo da alucinação? Conteúdos da história de vida dele. Então, é muito mais provável, alguém falou aqui sobre essa questão do medo da polícia e tal. Um negro esquizofrênico com o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Então, o sintoma dele é o delírio de perseguição. Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido. Você acha que ele vai achar que ele está sendo perseguido por quê? Por extraterrestre? Ou que nem nos filmes norte-americanos, tem um microchip aqui que o governo está tentando monitorar os meus passos. Não. Ele vai estar sendo perseguido por alguém que quer matá-lo. Que seja um policial, ou um outro traficante, ou um monstro, ou, sabe? Então, mesmo um transtorno mental bem mais complexo, como a esquizofrenia, está recheado da própria história de vida do sujeito. Então, imagine esses outros transtornos que têm uma influência da história da vida e uma influência ambiental muito maior, que é a depressão e a ansiedade, por exemplo. Então, assim, voltando a dizer, porque eu já estou de olho aqui para a gente ter pelo menos um tempinho de pergunta, não sei, senão daqui a pouco o Instagram corta a gente, né? Então, recapitulando, fazendo um resumão de tudo que eu disse. Bem, o racismo existe, muitos já sentiram na pele, os que não sentiram na pele e que duvidam disto, eles não estão amparados pelos fatos, os fatos mostram uma grande dificuldade, tanto emocional, quanto econômica, quanto de oportunidades, então isso é fato. O dado mais recente que eu falei tem a ver, inclusive, com o índice de mortes por coronavírus. Tudo bem, o dado falava de riqueza e pobreza, mas a gente sabe muito bem as comunidades pobres, quem que está lá, em sua maioria. Né? Então, isso é um fato, primeiro ponto. O segundo ponto, a história de experiências que a gente vai fazendo na vida vão construindo quem nós somos. E esta construção se dá muito antes da noção da interpretação das palavras. Então, como a gente disse, mesmo crianças que não consigam articular todas as palavras, entender tudo que está acontecendo lá no CEIM, ela consegue entender quando ela recebe ou não afeto, quando ela é mais ou menos elogiada que o outro. E daqui a pouco, quando ela começa a juntar essas palavrinhas, ela começa a entender que palavrinhas são essas e que significados são esses. Por que a outra é princesa e eu não sou chamada de princesa? Por exemplo. Em termos de transtornos, sim, vários transtornos psicológicos podem ser desencadeados por uma história de sofrimento de racismo, mas o meu alerta aqui é esteja atento à sua qualidade de vida como um todo, o seu sofrimento como um todo, mais do que diagnósticos específicos, tá? Porque talvez aquele diagnóstico já vai vir quando a situação estiver assim gritante. Você se sentir mal diariamente pela cor da sua pele, para mim já é muito mais doloroso do que você oficialmente receber um diagnóstico de depressivo ou ansioso. Ponto. Fala, Joana, ou pergunta, gente. Eu olhei aqui, as pessoas estão mais observando, né, do que questionando. Mas falta quase 5 minutos aí, né, para o Instagram nos cortar, que ele é sem educação, ele corta na tora. Mas
Desde já eu quero agradecer, né, pela sua fala, pela sua contribuição aqui neste momento. Eu acho que essa live vai servir para motivar os educadores que estão nos assistindo, as pessoas da sociedade, né, pessoas de outras profissões, para estarem refletindo. Por quê? Nós, adultos, temos uma importância muito grande na vida de nossas crianças. Enquanto educador, pedagogo, o profissional que está atuando diretamente com essas crianças tem uma responsabilidade ainda maior. Por quê, Alex? Se eu começo a trabalhar a igualdade, o respeito, né? Mostrar que não existe pessoas melhores nem piores, existem pessoas diferentes e que cabe a nós respeitá-las, eu já vou começar a melhorar as relações entre os humanos. Não só entre as crianças, mas também entre nós, educadores, outros profissionais, né, da sociedade. E quando essa criança ela tem uma autoestima elevada, quando ela se sente valorizada, quando ela se sente importante, ela começa a orgulhar-se de si. Eu me lembro de Lázaro Ramos, ele criou um livro, Na Minha Pele, e ele fala muito sobre isso. Quais são os livros de literatura infanto-juvenil em que o herói é negro? A maioria dos papéis do negro, como você mesmo diz, é coadjuvante. O negro só aparece nas novelas para fazer papel de serviçal. E ainda assim aparece porque existe uma lei que filmes e novelas, programas de televisão, tem que ter uma porcentagem de personagem ou participante negro. Isso é muito triste, né? Então mostra que puseram o negro lá mais para cumprir a lei do que por valorizar a pessoa negra. Então, Lázaro até diz que bom seria se educadores, se escritores fizessem histórias infanto-juvenil mostrando heróis negros, porque a criança ela vai se inspirar nesses heróis, assim como a Cinderela, né, a Branca de Neve, entre outros que são brancos e que dá orgulho na criança branca. A criança negra também gostaria de ver-se na boneca, no personagem, no filme, na novela, né? Para quê? Para que ela possa perceber que ela também consegue, né? Porque desse modo o negro se empodera e ele percebe que ele é capaz de ter um futuro bom, um futuro promissor, que ele pode ser alguém na vida, que ele pode ter um curso superior, que ele pode ser um médico, que ele pode ajudar a ser um bombeiro, ser um delegado, enfim, ele pode sonhar. A gente precisa fazer nossas crianças sonhar em ser alguém que vai contribuir para o progresso da sociedade. E quando a criança tem um projeto de vida, né, ela vai lutar para galgar esse caminho, para chegar nesse sonho. E com isso, ela vai estudar. A gente sabe que o nosso país é um país com muita desigualdade social. O único caminho para tentar diminuir a desigualdade é a educação. Não tem como eu tornar uma pessoa financeiramente bem-sucedida se ela não tem educação. Mesmo o IBGE mostrando que o salário do negro em relação ao branco com a mesma escolaridade é menor, se ele não tiver estudo, se tornará menor ainda, não é? Nem salário vai ter. Isso mostra que nós, professores, educadores, psicólogos, pessoas que estão aí atuando com as crianças, precisa ter um olhar mais atento, no sentido de estabelecer diálogo, desmistificar na cabeça da criança branca que ela é melhor e da cabeça da criança negra que ela é pior. Quando a gente começar a promover igualdade pela nossa fala e pela nossa ação, a gente poderá ter um futuro melhor. Quem sabe daqui a alguns anos um Brasil melhor, não é verdade? Porque se as crianças se empoderarem, acreditarem que são capazes, daqui a alguns anos elas vão estar ocupando, né? Falta 28 segundos. Mostra para você. Nossa, Aqui, ó, passou rápido. eles deram uma sugestão aqui, eu acho que você pode tratar.